O Breno já comentou aqui que vai voltar, né? A Karine também, a Ivina também, a Luma também comentou aqui que vai voltar, né? Diga. Pensei que Oi. Tá ok. Então, gente, 100% dos comentários aqui, né, que vão voltar, né? Mas de todo mundo que comentou, tem alguém que vai voltar assim mesmo à força, porque o pai tá falando para ir, que não quer ir, ou todo mundo tá indo assim de livre e espontânea vontade, né? Apesar da decisão ser deles, né? Mas quem é que tava com vontade de voltar e quem é que não estava com vontade de voltar? Vamos ver essa opinião aí de vocês. A Ivna disse que estava com vontade de voltar, né? A Karine também. A Ellen também, né? Livre e espontânea pressão, né? A Shayla também disse que é por querer dela, né? O Breno também. A Ellen tá dando. Ou a Bianca tá dando uma risada aqui da Ellen aí, que vai por livre e espontânea pressão, né? Igual os professores, né? Tem alguns também que vão por livre e espontânea pressão. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Eu acho que é isso, né? O Brent comentou que ele está sofrendo pressão. Pois é, ou volta, né? Tem alguns pais que não estão mais aguentando os filhos em casa. Eu não sei se é o caso aí da nossa colega. Então, pessoal, olha, para essa semana eu tinha preparado para a gente ver uma certa revisão, né? Dos últimos assuntos que a gente tinha abordado. Só que aí eu fui surpreso com a pouca quantidade de aula, né? Na turma de vocês será praticamente essa aula de hoje. No restante da semana não terá mais aula de história. Então acabou que ficou meio complicado, né? E sobre a volta, né? Houve, né? Perdão, algumas mudanças, mas eu acho que não influenciou na turma de vocês, né? A partir do nono ano até o terceiro ano vai voltar normalmente. Então, na próxima semana, né, quando a gente for para o presencial, né, que não vai ser todo mundo de uma vez, mas já vai mudar um pouco a dinâmica, quando a gente for, né, a gente vai dar uma recapitulada em alguns pontos específicos, específicos que ficaram aí meio... talvez não deu tempo ver com calma, né? Então, gente, hoje nossa aula vai ser curta, tá? Oi. Tudo bem, eu já estou ciente, então. Então, gente, como eu já vinha falando para vocês, na próxima semana a gente vai dar uma recapitulada em algumas coisas. Para hoje, todos os assuntos, né, que vocês vão ver durante esse segundo semestre, eles são um pouco mais extensos, né? Então, como não tinha como eu trazer um assunto inteiro para só uma aula, porque o tempo é pouco, né? E essa modalidade remota, né, acaba que dificulta muito, né? Porque a gente tem uma falta de participação, enfim, são vários fatores que acabam atrapalhando, né? Então, eu resolvi trazer uma certa introdução do assunto e no decorrer das outras aulas a gente vai aprofundar, porque se ficasse só para uma aula ia ficar muito corrido e talvez não ficasse tão efetivo ou eficiente esse conteúdo para vocês. Então, pessoal, nós vamos, inclusive, vocês já estão com o livro já, gente? Só me confirmem aí. Eu acho que já, né? Ou não? Acho que não, né? Não. Acho que vocês são os únicos que não tem livro. Então, estão com esse problema em várias disciplinas ou são história? Como é que estão de livro vocês aí? Todas as disciplinas, né? Inclusive, eu acho que chegaram alguns livros lá na escola, mas eu acho que não é o suficiente para todo mundo. Eu não sei como é que vai ser feito, né? Porque é muito ruim vocês estarem online e ainda sem o material para consulta, né? Então, essas páginas que a gente vai abordar aqui, eu não sei se eu coloquei na plataforma para vocês, mas se eu não tiver colocado, vocês me avisem que depois eu coloco lá para vocês, se quiserem por acaso dar uma lida, aí vocês recorrem a lá que fica mais prático, né? Então, hoje especificamente, gente, nós vamos abordar um pouquinho sobre as crises e o totalitarismo. O que são, né? O que foram essas vertentes? Como é que elas aconteceram?
como é que elas nos influenciam até hoje. A gente vai abordar um pouquinho isso, fazer uma certa introdução. Aqui eu deixo o alerta, gente, que nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, tá? Porque meu celular não está com muita carga aqui. E para fazer a gravação e a live simultânea, precisa estar com um pouquinho de carga, senão ele interrompe a gravação. Então, acho que uns 20 minutinhos aí a gente já conclui, tá bom? Então, gente, ó, deixa eu até passar esse slide aqui. Gente, se o slide estiver pequeno para vocês, vocês façam um movimento de pinça, igual quando vocês dão um zoom na foto, que vocês conseguem deixar ele maior aí, porque eu não estou podendo deixar ele na tela inteira, porque esse computador está apresentando um errozinho que na hora que deixa na tela inteira ele congela tudo e tem que reiniciar. Aí para não ocorrer esse problema, você, se estiver achando pequeno, dê um zoom aí e vira o seu celular na horizontal que fica do tamanho que você quiser aí. Pessoal, olha, nós vamos falar sobre um momento de crise muito forte que a sociedade passou. E é muito assim, até fácil a gente entender uma crise pelo fato de estarmos passando por uma, né? Então, nós estamos, né, passando ainda por muitas e muitas perdas que são irreparáveis, né? Então, a nossa sociedade perdeu muitas e muitas pessoas, você talvez perdeu algum parente, algum conhecido, e a economia também está cada dia mais fragilizada pelo fato de ter passado por essa crise, né? Hoje mesmo teve só um exemplo, tá? Hoje teve mais um aumento, né, no preço da gasolina, então a gasolina já vai ficar mais cara. A gasolina hoje em dia, gente, 1 litro de gasolina está custando cerca de 6,20 centavos. Então, diz que vai aumentar mais de 10 a 20 centavos também. 1 litro de gasolina vai custar aí cerca de 6,50 para o consumidor. Então, para quem tem alguma coisa, algum empreendimento, alguma coisa que depende do uso de gasolina, vai ficar difícil, né? Porque imagine aí você que é caminhoneiro, eu sei que vocês não são caminhoneiros, tá, gente? É só um exemplo. Mas se você tem algum parente que com certeza já influenciou muito no preço do frete, né? Então, ele cobrava um exemplo, né? O Breno disse que tem parente, né? O caminhoneiro. Então, imagine, o Breno sabe aí, antes o parente dele aí cobrava, um exemplo, tá? R$ 1.000 num frete de Valença a Teresina. Hoje em dia ele vai ter que cobrar uns 1.600. Por quê? Por conta o pai da Shayla, né? É caminhoneiro. Pois aí, o maior exemplo está na própria turma de vocês. Então, um frete que custava R$ 1.000, agora vai ter que custar 1.600. Por quê? Porque a gasolina aumentou de preço, as peças estão mais caras e, consequentemente, esse frete vai influenciar diretamente nos produtos que a gente consome, né? Então, por exemplo, se o caminhoneiro leva arroz, o frete está mais caro, pois o preço do arroz também, lá na ponta para o consumidor final, vai ficar mais caro. Então, entender um pouco dessas crises é realmente a gente até se situar no nosso próprio momento aqui que a gente está vivendo, né? Então, hoje em dia, antigamente, né, com R$ 100, você ia ao mercado e comprava várias e várias coisas. Hoje está tão desvalorizado o nosso real que tiveram que fazer uma nota de 200. O pessoal que não conhece o mínimo de economia pensa, agora vai ter uma nota de R$ 200. Mas entenda, isso é péssimo para a nossa economia. Porque se uma nota de R$ 200 foi preciso ser feita, né, é porque a de 100 já não está valendo mais nada. Daqui a pouco tem nota de R$ 1.000, nota de R$ 300, igual tem os pesos colombianos, pesos argentinos. Você vai lá, por exemplo, você chega num comércio, uma refeição, né? Você chega no restaurante, uma refeição é 3.000 pesos, 4.000 pesos, como se fosse R$ 4.000, né? Do tanto que a moeda deles é desvalorizada. E a nossa moeda também está passando por esse processo, né? E isso é muito preocupante. Então, esses momentos de crise, né, que aconteceram, no exemplo aqui que vocês vão ver, aconteceram há um pouco mais de 100 anos atrás. Mas hoje nós estamos revivendo um pouco desse momento, infelizmente, né? Então, nós vamos entender um pouco também, quem nunca ouviu falar, né? Presidente fascista, presidente nazista, presidente não sei o quê, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Eu tenho certeza que em algum momento aí nas suas perambulações aí pela internet, você já viu um comentário desse aí, né? Espero que não tenha comentado uma coisa assim, mas com certeza você já viu, né? Quem viu, confirme no chat aí para eu saber que não só sou eu que vejo essas coisas aí pela internet. Então, em muitos momentos, né, a gente vê, né? Bolsonaro fascista, Bolsonaro nazista, e daqui a pouquinho a gente vai entender o que foram essas duas
Eu tô vendo aqui que vocês estão comentando que veem, né? Então é muito comum, né? Presidente genocida, né? Então o genocídio, né, já vem realmente desse nazismo também. A gente vai já ver isso aqui um pouquinho mais a fundo. Então, para entender, gente, esse contexto de crise, esse contexto totalitarista, a gente tem que se situar um pouquinho naquele período. O Breno disse que viu algumas vezes, né, mas não gosta de política. Pois é, Breno, mas você tem que aprender a gostar de política, viu? Porque você é comandado pelos políticos. Então, seu salário é decidido por eles, as escolas são decididas, tudo que você vive na sua vida é decidido através dos políticos. Então, talvez você não precise gostar, mas você precisa conhecer muito bem, viu? Então, gente, como é que se deu esse período, né? Esse período entre guerras? O que é que aconteceu, né? O mundo estava envolto ali no medo, né, na aflição. Então, hoje, né, é até fácil a gente pensar nisso porque nós estamos vivendo um período desse, né? Mas esse momento que eles viveram era um pouco mais tenso, né, como comparado com o de agora. Porque o período que estava situado essas crises era no período entre guerras, né? Então, foi logo após a Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, que na Primeira Guerra Mundial morreram milhões de pessoas e na Segunda Guerra Mundial muito mais, com perdão até do erro de português, mas muito mais milhões, né, de pessoas, se comparado com a Primeira. Então, esse período trouxe muita instabilidade para o sistema que era o sistema de governo. Então, hoje, vocês não veem aí nas redes sociais, né, as pessoas dizendo, olha, nós não temos vacina por culpa do presidente, morreu aqui tantas pessoas por culpa do presidente, por culpa do governo, nós não temos isso por culpa do governo. A maioria das coisas que acontecem, as pessoas associam ao governo. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas acontece diariamente. Então você vai lá e vê protestos nas redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok agora, né, que está estourado aí. Então você vê o reflexo das coisas ruins sendo direcionada ao cunho político, né? Então, se hoje, né, com a pandemia que a gente passou, já foi tanta culpa atribuída ao presidente, imagine no momento desse aí que morreram milhões de pessoas. Então, é um momento que a sociedade teve assim realmente que se reinventar. E uma coisa que a gente aprendeu, né, é até muito importante que você pense muito nisso, uma coisa que a gente aprendeu com a história é que a gente não aprendeu com a história. Porque as coisas continuam sempre acontecendo do mesmo jeito, da mesma maneira e continuará acontecendo. Essa não é a primeira pandemia que nós passamos no mundo, não é a primeira pandemia que nós passamos no mundo e não vai ser a última. Conforma-te que não vai ser a última. Por quê? Porque o ser humano não aprende. O chinês já pegou vírus de macaco, já pegou vírus de porco, já pegou vírus de frango, já pegou vírus de tudo que é bicho e espalhou pelo mundo, porque não aprende que não é para se estar comendo esse tipo de animal. Mas, às vezes, você olha tanto para eles e esquece um pouquinho de olhar para a nossa realidade aqui. Quem nunca viu alguém falando aí que gosta de comer animal de caça, tipo aí, sei lá, tamanduá, né, que o povo chama como mambira, tatu. Esses animais, gente, também são cheios de vírus, né? E um dia pode sim também ocorrer de começar aí uma infecção desenfreada por conta desses bichos, né? Então, deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que tem muita coisa aqui. Depois que o Breno falou que não gostava de política, a Shayla comentou que tem paciência para isso, não tem paciência para isso, né, Shayla, sobre essas questões políticas, né? A Gabriele comentou, mas vota quem quer na eleição, né, professor? Não, a partir dos 16 anos o voto é obrigatório e você tem por obrigação de votar, viu? Você pode não ir, mas depois você vai lá e paga uma multazinha lá no cartório. Oi. Vota quem quer, mas saibam, né? Quando você abstém do seu direito de voto, né? Você está, entre aspas, assim, passando o pé em anos e anos e anos que as pessoas lutaram para te dar o direito ao voto, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu não vou votar porque se eu não escolher o presidente, a culpa não é minha. Mas entenda, não tem como você torcer para um barco afundar se você está dentro daquele barco. Então, hoje as pessoas
eu já vi muito isso, tá? As pessoas dizem, ah, o Bolsonaro tá acabando com tudo aí, mas eu não votei nele mesmo, então que se ferre. Sendo que a pessoa tá afundando junto com o barco do Bolsonaro. Então, é muito complicado essa questão de se abster ou dizer, ah, eu não votei nesse aí, porque a partir do momento que a pessoa ganhou, ele é o teu presidente. É importante que você goste dele ou não, ele vai ser o seu representante. O Breno comentou, sim, mas eu acho que são só as pessoas de idade que não precisam votar. Deixa eu ver aqui, vota quem quer. Estão só falando mais sobre voto, né? Tem voto nulo. Vamos fazer uma vaquinha para levar um mosquito da dengue para a China. Vixe, eles fazem comer esse mosquito. Salgadinho, faz uns espetinhos de mosquito. Bianca, já vou ter que passar por essa obrigação. Pois é, daqui a pouco vocês vão ser obrigados a votar, né? Então, é engraçado, gente, até que seja feita essa reflexão para a gente, porque quando vocês fazem 16 anos, né? Daqui uns 2 anos, né? Vocês vão fazer uns 16 anos, vocês já podem escolher quem vai comandar a nação, mas ainda não podem dirigir, não podem fazer, sei lá, consumo de bebida alcoólica. Não que seja certo, tá, gente? Só estou falando sobre direitos. Então você pode escolher quem vai comandar a nação, mas não pode escolher se você vai querer ou não dirigir, se você vai poder, sei lá, ir ou não para uma festa, se você vai ser preso se cometer algum crime, né? Deixa eu ver vocês sorrindo aqui de alguma coisa. Eu faço 16 segundos. A Bianca comentou aqui. Olha, gente, não esqueçam dos parabéns aí pra Bianca. Bianca atrasou um pouquinho aí na série, né, Bianca? Mas não tem nada não. O importante é se manter e continuar. Professor, a internet vai cair. Tudo bem, Breno. Depois você assiste a gravação. Próximo ano, não sei o que vocês estão sorrindo aqui de alguma coisa. Acho que é da idade da menina, né? O importante é participar. Isso. Pessoal, pois, dentro desse momento, né, a gente tem essa reflexão de atribuir, né, as coisas que acontecem na nação ao representante da nação, né? E quem é o representante da nossa nação atualmente é o presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro. Mas não só ele, né? Vereadores, prefeitos, senadores, governadores, todos eles como devem serem cobrados. Nesse momento, gente, nós tivemos, né, nessas crises do totalitarismo, um fortalecimento muito grande da divisão dos três poderes, né? Porque antes, né, disso tudo acontecer, vamos dizer dessa maneira, né? O governante tinha praticamente que poder de, sei lá, um poder absoluto, vamos dizer desse modo. O que é que acontece? Ele tinha o poder de decidir, de fazer as leis, de tirar as leis, né? E hoje em dia, né, a gente sabe que não acontece muito bem dessa maneira. Então, o que é essa divisão em três poderes? O poder foi dividido, deixa eu até colocar aqui para vocês verem que o poder foi dividido, né, em três grandes partes, que é o legislativo. Deixa eu até copiar aqui para vocês depois anotarem aí. Legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui eu botei foi legislativo. Legislativo, executivo e judiciário. Que é os poderes, né, que nós utilizamos até atualmente. Então, nós sabemos que o presidente só é chefe do executivo. Então, ele está lá para fazer a sanção de leis, né? Então, tem toda uma votação no legislativo, depois vai para o judiciário e só por último chega na mão do presidente. Ele praticamente não tem o poder de impor alguma coisa à nação. O Senado, né, coloca em votação e depois ele vai lá e só sanciona, né? Só concorda, ele praticamente não decide nada. Por isso que ao decorrer dos anos, né, os presidentes, quando são eleitos, vão sempre ali fazendo articulações políticas para estar alinhados com o Senado, né? Para que o Senado tome decisões que favoreçam, né, ao presidente. Então a gente tem, nesse momento, se a gente lembrar só de alguns poucos anos atrás, você lembra, né, da Dilma, a nossa presidenta lá que não foi muito bem, né? O nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que também não foi muito bem, né? Acabou roubando aí milhões de nós, né, do nosso povo brasileiro, acabou roubando milhões e foi preso e agora já foi inocentado porque a justiça brasileira é uma bomba, não funciona. Então, a gente tem momentos que
olha só, gente, isso aconteceu aí lá nas crises do totalitarismo há 100 anos atrás. E hoje a gente está passando a mesma coisa aqui no Brasil. Será que a gente não deu tempo a aprender com esse povo, não deu tempo a gente entender essas coisas? Então, agora nós vamos ver um pouquinho, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Estão escutando minha voz 2 vezes, né? Pois é, gente, fica com um pouquinho de eco, tá? É porque eu tirei o microfone aqui para digitar, aí deveria estar dando um pouco de eco. E nunca vai ficar perfeito esse áudio, porque ele sai aqui do meu celular e a gravação é feita do computador. Enfim, é um rolo maior do mundo. Nem queiram ver aqui a minha organização para gravar essas aulas. Deu não sei o quê. Legado do professor querendo colocar o Lula no poder ano que vem. É o pessoal querendo colocar o Lula no poder ano que vem, né? Assim, gente, não levantando bandeira política, tá? Em outro momento nós vamos discutir isso, né? Mas basta com que a gente conheça a história, né? Para entender que algumas opções, né, não são tão boas, né? Então, se você quer saber quem são seus candidatos, né, futuramente quando vocês forem votar, sempre pesquise, sempre entenda. Ah, não vou votar porque todo mundo vai votar. Não, não faça isso não. Escolha por você. E aqui, gente, olha, nós vamos entender. Gente, será que sou alguma coisa do Lula? É, porque teu sobrenome é Lula, né? Deve ser. Então tua mãe era muito fã do Lula na época. O nome do Wi-Fi daqui é Lula 2022. Eu prefiro para me candidatar. Pois é, eu também eu voto na. Deixa eu ver quem foi que se candidatou. A Ivna, eu voto na Ivna. A Ivna se candidatou aqui, eu tô nela aqui para presidente. Melhor do que as opções atuais. Pronto, acabou os comentários aqui. Então, gente, olha só. Eu não falei para vocês agora no início que há nesse momento no Brasil uma tendência muito grande de chamar o presidente nazista, né, fascista. Então vamos entender um pouquinho o que é que significa esse nome, para pelo menos quando o povo estiver falando, a gente sabe, agora eu sei do que é que ele está chamando ali o presidente. Nazismo. O nazismo oficialmente, né, é o nacionalsocialismo, que é uma ideologia associada a Adolf Hitler e ao Partido Nazista da Alemanha, o Nazi. Durante a ascensão de Hitler ao poder, era frequentemente referido como hitlerismo. Então, saibam, quando as pessoas estão chamando o presidente, né, de nazista, estão dizendo, né, que ele parece muito com o Hitler, né, que ele é um nazista, que ele defende essas ideias de que a pessoa branca é melhor do que a pessoa negra, de que a pessoa que tem essa hegemonia ariana, né, como eles conheciam, que é o branco ali, do cabelo liso, é mais superior, né? Então, quando as pessoas chamam o atual presidente de nazista, estão dizendo que, em primeiro lugar, ele é um preconceituoso, que ele acredita na hegemonia das raças ariana, enfim, muitos e outros fatores nada positivos. Fascismo. Quando chamam, então, o presidente de fascismo? Estão falando que ele é o quê? Fascismo, olha só, o nazismo e o fascismo, tá, gente? Eles andam sempre de mãos dadas, sendo o fascismo uma coisa maior e o nazismo uma coisa mais específica. Então, o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista, né, e autoritária, caracterizada pelo poder ditatorial da repressão, oposição por via de força e forte a... deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. A Yara. Que apareceu a notificação aqui, acabei me perdendo aqui um pouquinho no conceito. Então, quando as pessoas estão lá ofendendo, você é um fascista, está dizendo o que dessa pessoa? Está dizendo que ela é uma pessoa autoritária, que ela é conservadora demais, né? E quando diz esse ultraconservadorismo, quer dizer que a pessoa não acredita em casais homoafetivos, tem sempre na família, fica sempre defendendo, a família tem que ser marido, mulher, filho, um cachorro, e não homem com homem, mulher com mulher. Então, o fascismo que eles atribuem, né, à figura do atual presidente, é dizer, né, que ele é preconceituoso, que ele é um ditador, que ele acredita na repressão através da força. Então, é um momento, ou uma fala, né, melhor dizendo, muito pesada, tá? Então, muito cuidado com essas palavras. Então, se você
por acaso aí estiver perambulando, eu sei que vocês não vão falar isso, né? Mas se você estiver perambulando pela internet, não compactue, não curta esse tipo de comentário, não compartilhe. E isso não é uma questão de dizer que você vai gostar do presidente, não, tá? É uma questão de ser uma pessoa mesmo, um ser humano de responsabilidade e que se coloca também no lugar do outro, tá bom? Então, muito cuidado. Diga, Breno. Tô esperando o Breno comentar aqui. Enquanto o Breno vai comentando aqui, alguma coisa que ele me... Ah, pronto, comentou. É verdade que o Bolsonaro desfilou com um tanque? Eu vi essa dando repercussão, né? Isso aí nas redes sociais, mas eu confesso que não fui procurar saber, Breno. Mas teve uma picuinha, né, disso aí, né? Mas eu não sei. O pessoal até ficou comentando que ele tava mostrando o poder de bélico, né? O poder de guerra. Mas eu confesso que eu não vi. Mas eu vi a notícia, sabe? Só que eu não procurei saber se era verdade, se não era. Porque tem muita fake news, né? O pessoal fica muito. Olha, porque prestem atenção, gente. E vamos imaginar bem que é uma situação hipotética. Deixa eu abrir aqui um slide, já que vocês estão conversando bastante hoje, isso é muito bom para a gente levantar aqui uma discussão. Eu vou colocar aqui bem rapidinho, só para a gente, já que levantou essa pauta, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, que é muito bom para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Prestem atenção. Olha só. Vou copiar aqui rapidinho, só para a gente conversar aqui um pouquinho sobre isso. A notícia ali tá faltando um acento, mas enfim, relevem, tá? Notícia 1, notícia 2. Pronto, gente. Tá faltando um acento ali, mas eu não vou ficar corrigindo aqui não, porque vai dar trabalho, tá? Notícia 1, notícia 2. Prestem atenção, pessoal. Vamos, viagem aqui comigo aqui na maionese aqui. Deixa eu até afastar um pouquinho para ficar mais fácil da gente entender. Notícia 1, preste atenção. O presidente passou na frente do palácio, entrou no Palácio do Planalto e pronto. Olha a notícia. O presidente entrou. Professor, voltando a falar dos três poderes, o que aconteceu com o quarto poder? Daqui a pouco eu te respondo, tá, Yasmin? Preste atenção, gente, falando aqui em notícia. O presidente, vou dar duas notícias aqui para você, tá? O presidente acabou de passar na frente do Planalto e entrou no Planalto. Essa é a primeira notícia. Segunda notícia. O presidente acabou de passar num tanque na frente do Planalto e derrubou uma árvore. Em qual notícia você vai clicar para assistir? Para ver, né? Para ler? A notícia 1, que acabou de dizer que ele entrou ali no Planalto, ou a notícia 2, que ele passou num tanque e derrubou uma árvore? Eu não sei você, mas 90% das pessoas vai clicar na notícia 2. Quando você abre a notícia, gente, não tem nada a ver. Talvez ele só encostou num tanque, tirou uma foto e o repórter foi lá, fez uma foto ali e disse: ó, o presidente passeando aqui de tanque, olha só, já tá querendo aqui derrubar uns prédios. Eu não sei o que foi a notícia, confesso que não fui pesquisar, mas eu sei o quão sensacionalista as mídias estão ultimamente. Então, muito cuidado com o conteúdo que você anda consumindo, tá bom? Deixa eu até apagar essas palavras aqui, que está um erro ortográfico que está me incomodando. Deixa eu ver o que, vocês estão comentando aqui. Deu para entender, gente, a questão da notícia, tá? Porque é tão fácil disseminar uma fake news. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou ver aqui o comentário da Yasmin. Professor, voltando a falar dos três poderes, o que aconteceu com o quarto poder? O quarto poder, Yasmin, em um tempo, né, atrás, o pessoal defendia que o quarto poder era o poder do povo, né? Mas isso nunca foi à frente. Então, desde os primórdios, desde quando a gente vem lá do iluminismo com John Locke, ele sempre fomentou, né, ele, Montesquieu e outros grandes filósofos, Roosevelt também, sempre manifestaram o interesse da divisão nos três poderes realmente, né, que era o executivo, o legislativo e o judiciário, para representar o quarto poder, né, que é o poder ao povo. A Bianca comentou: eu acredito que ele pensa assim, porque hoje em dia é tudo diferente, uma época é diferente. Ele já é velho, viveu em outra época. Ele que tu diz no caso, o atual presidente, teve outros ensinamentos e no nosso século XXI muita coisa mudou. É triste ele não conseguir acompanhar a realidade e compreender, mas eu entendo por ele ser velho. Quem é essa pessoa que tu está comentando? O presidente, No pessoal aqui comentando que escolheria a notícia 2, né? Porque é fácil disseminar uma fake news. Ele vivia na ditadura, aí eu nem vejo. Isso, eu sou da época totalmente diferente, nossa realidade é outra, né?
Deixa eu ver aqui, o povo da internet tá doente, professor, jogando hate no povo. Pois é, às vezes o pessoal passa muito dos limites, né? Porque hoje em dia, gente, ficou fácil, né? Você ir atrás de um computador, ser valentão, ser bonitão, ser engraçadão. Porque você tá ali achando que está protegido atrás de uma tela, né? Então é muito fácil as pessoas comentarem coisas ruins. Inclusive até semana passada, né? Teve um caso de um jovem que atentou contra a própria vida após receber comentários ruins, né? Então, são coisas tão banais, né, gente, que a gente nem deveria se importar. Então, se você gosta de rede social, gosta de postar coisas, né? Não se importe com o que as pessoas ficam comentando, não, porque as pessoas de maneira geral, né, as pessoas ruins comentam ali qualquer coisa só para lhe deixar mal. O atleta, professor. Qual atleta? Eu tô perdido aqui nesses comentários que vocês estão fazendo aqui. Ah, agora que eu entendi. O que tem um histórico de atleta, né? Pronto, muito bem. Agora entendi. É porque ele colocou aqui do nada. Sim, o povo é tóxico, né, Charlie? Com certeza. O Breno concordou aqui, professor. Vou ter que sair. Tudo bem, Gabriele. Vai lá resolver as suas coisas, depois você assista o resto. O filho de uma cantora, né? Foi. Realmente o pessoal pega pesado nos comentários. Não foi pelos comentários, né? A Karine comentou. Pois é, Karine, eu também não sei, eu só vi a notícia. Particularmente, eu não consumo muito esses conteúdos da internet porque eu acho que não agregam muito à nossa vida, então eu prefiro nem consumir muito esse tipo de conteúdo. Foi por causa de uma tia, né? Então, desde o começo da pandemia, gente, eu evitei sempre assistir muito jornal, muitas essas coisas que só noticiam coisas ruins, porque notícia ruim é o que dá ibope. O que é bom o pessoal não quer saber, não. Então, é igual o que eu falei agora há pouco para vocês das duas notícias, né? O pessoal vai lá e clica no que é ruim porque o pessoal gosta de desgraça mesmo. Então, é isso. Pessoal, nesse ponto, é muito bom, até que a gente está conversando bastante aqui, levantando várias discussões, que a aula até ficou um pouco mais longa do que eu estava. Os comentários só tinha gente chipando na brincadeira. Chipando é querendo que as pessoas namorem, né? Eu acho que eu tô por dentro agora dessas gírias de você. Eu confesso que eu sou leigo nessas gírias aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês estão comentando a respeito do caso lá, né? Pois é, gente, são fatos que a gente, nós, prestem atenção, quando você vai lá e coloca uma coisa na internet, aquela coisa não é mais sua. Olha, você diz, eu postei aqui uma foto, a foto é minha. Não, a internet é pública. Se você postou uma foto lá, a foto é da internet. Então as pessoas, infelizmente, né, têm direito de comentar, têm direito de argumentar. E você que postou, a não ser que você restringe os comentários, você vai receber comentários ruins, comentários bons, né? Quando nós não somos nem um pouquinho famosos, a gente não recebe, né? Tantos comentários ruins, né? Mas o pessoal do nosso ciclo social vai lá, as meninas comentam a foto, todas as amigas das meninas vai lá, linda, maravilhosa, linda, não sei o que, chega a ter 1000 comentários. Os homens postam a foto, os amigos já vão lá, eita, bicho feio, aí é ruim, não sei o que. Então, é o nosso ciclo social, né? As mulheres vão lá, comentam nas amigas, os amigos também vão lá e comentam, né? Geralmente uma palhaçada, né? O homem só sabe ficar com palhaçada. Mas é isso, né? Tô, tô vendo aqui vocês sorrindo bastante aí do exemplo. Mas não é, né? Olha, gente, se você estiver assim passando com sua conhecida ali, com sua amiga, e ela vê uma amiga na rua, ela vai dizer, mulher, mas você tá bonita, maravilhosa, não sei o quê. E um homem, né, quando encontra outro na rua, diz, ei, fresco, vagabundo, não sei o que, bicho feio. Se cumprimenta dessa forma, né? É assim mesmo, é a sociedade. Então, gente, nesse momento, nós temos uma introdução, né, ao século de 1920, né, o século 20, né, então no ano de 1920, que ficaram conhecidos, né, como anos loucos, né? Todos os anos no Brasil é tudo louco, né? Mas esses especificamente foram piores. Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. O Brasil nunca vai mudar, amigo que é amigo se cumprimenta com xingamento. Pois é desse jeito mesmo. E se for pior ainda, né? As mulheres já são mais assim, mais comportadas. Já os homens não tem jeito. Quando tá jogando futebol, só sabe xingar. Agora a moda é os jogos, né? Os jogos aí online, a pessoa só sabe se xingar e tudo mais, mas desde que seja com respeito, né, assim, entre amigos, tá tudo bem, né? Free Fire, né, Mariana? Free Fire aí tá estourado, tá na moda. Então, gente, na próxima aula a gente vai começar, né,
seguir, né, melhor dizendo, a partir desse ponto. Eu já tinha planejado que a gente fosse até um pouquinho mais do que isso, mas como vocês participaram da aula bastante hoje, acabou rendendo um pouquinho mais de discussões e que deixou o conteúdo um pouco mais, até mais alegre, né? É bom quando a gente está assim, que a gente aprende se divertindo um pouco, melhor do que estar sempre naquele negócio travadão, né? Então, pessoal, vamos dar como encerrada aqui a nossa aula. Temos alguma dúvida aí, vocês? Se quiserem perguntar, a hora é agora, viu? Nenhuma dúvida por enquanto. Foi pouquinha coisa, né? Foi tranquilo, foi um assunto bem fácil que deu pra gente relacionar com a nossa vida, aí fica fácil entender, né? Nenhuma dúvida. Pessoal, pois é isso, né? A Marina comentou aqui NOP. NOP é não também, né? Essa gíria de vocês. É NOP, cringe. Aí tem as siglas. É FDP, que é uma sigla mais pesada. É VQV. É tanta coisa aqui que eu vejo vocês postando aí. O cringe. Vocês não estão por dentro do cringe ainda não, é? Tem essa sigla também, gente. Sigla não, né? É uma palavra.